Suspensa a greve dos rodoviários marcada para esta segunda-feira. Manaus cedia a partir de hoje reunião da Organização Pan-Americana da Saúde. Na pauta, a eliminação da malária na América do Sul. Bolsonaro diz que Brasil não precisa de dinheiro da Alemanha para preservar a Amazônia. Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a discutir reforma da Previdência esta semana. País precisa qualificar 10,5 milhões de trabalhadores da indústria até 2023, diz CNI. Confronto na esplanada das mesquitas deixam dezenas de feridos. Após perder prévias presidenciais, Macri reconhece eleição ruim e oposição fala em nova Argentina. Manaus empata com Brusque, decide título da Série D na Arena da Amazônia. Briga entre mulheres acaba em morte na colônia Oliveira Machado. Vítima foi agredida e morta no dia do aniversário em que completaria 19 anos. Genro e sogra morrem e criança de 2 anos é atingida na perna após tiroteio no mutirão. Casa foi invadida por 6 homens armados em provável acerto de contas na disputa por ponto de drogas. Na Lagoa Verde, no Prosemin da Raiz, 2 homens foram executados também em acerto de contas. É o Jornal da Manhã, 60 anos no ar, que começa agora. 5h52. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Barueri em Barueri. Alternativa em Alvarez. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM de Canutama. Rádio Codearte em Humaitá. Aramã FM de Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e eu e você em Boca do Acre. Tucumaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5h53. Previsão do tempo. O dia pode ficar parcialmente nublado com temperatura elevada, 33 graus, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Manaus amanhece com 25 graus. O Climatempo diz que a chance de chover 15 milímetros é de 90%, a umidade do ar é de 69%. Os ventos estão calmos com 11 km/h de velocidade. É segunda-feira, 12 de agosto. Chegamos aos 224 dias do ano. Faltam 141 para terminar 2019. É dia de Santa Beatriz. Também é o Dia Nacional das Artes, Dia Internacional da Juventude e o Dia Nacional dos Direitos Humanos. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. Em 10 de agosto de 1823, nasce o poeta Antônio Gonçalves Dias. Ele nasceu em Caxias, estado do Maranhão. Em 1849, funda o jornal literário Guanabara, onde Machado de Assis escreveu. As notas predominantes de sua poesia são o nacionalismo e o indianismo, com destaque para o poema Ijucapirama. 1964, a África do Sul é banida dos Jogos Olímpicos devido às políticas racistas do país. 1976, entre 1.000 e 3.500 palestinos são mortos no massacre de Tel al-Zaatar, um dos eventos mais sangrentos da Guerra Civil Libanesa. 1985, o voo Japan Airlines 123 bate na Cordilheira Otsutaka, na província de Gunma, no Japão, matando 15 e 20 pessoas e se torna o pior desastre aéreo com uma única aeronave. 1991, criado o Parque Estadual Fontes do Ipiranga, no município de São Paulo, preservando as nascentes do Riacho Ipiranga, onde foi proclamada a independência do Brasil. 2015, pelo menos 2 grandes explosões matam 173 pessoas e ferem outras 800 em Tianjin, na China. Em 2018, a NASA lança a sonda espacial Parker em missão para explorar a atmosfera solar. 5h55. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao nosso sonoplasta Hernandes Sampaio. Com a decisão de suspender o projeto piloto que retirava cobradores de algumas linhas de ônibus aos domingos,
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus revogou a decisão de greve para esta segunda-feira, em que metade da frota do transporte público de Manaus iria ser paralisada. A medida de suspensão veio do interventor Francisco Bezerra, autorizado pela Prefeitura a gerir financeiramente todo o sistema por período indeterminado, até quando for necessário para promover equilíbrio, conforme explicou a Secretaria Municipal de Comunicação. Além disso, Bezerra também comprometeu-se a fazer pagamentos atrasados referentes a julho até o dia de amanhã, terça-feira. Sobre a retirada dos cobradores nas frotas, um dos assessores do sindicato, Gabriel Guimarães, frisou que na manhã de ontem a entidade realizou blitz nas garagens das empresas da tentativa de impedir ônibus que estivessem fora do combinado. Há 2 domingos que algumas linhas rodavam sem cobradores e ontem não saiu nenhum, enfatizou. O assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, Fernando Borges, defendeu que não haveria demissão, apenas mudança de escala. O repórter Alberto Peregrini traz as primeiras informações desde as ruas da cidade. Peregrini, o transporte coletivo em Manaus funciona sem a normalidade. Tudo dentro da normalidade. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Então, Paulo, nós, conforme a tua determinação, logo da madrugada, já estivemos nos terminais, no Terminal 3, na Cidade Nova, no Terminal 4, que fica próximo ao Instituto Médico Legal, e o terminal, Paulo Guerra, o terminal da Zona Leste da cidade, o Terminal 3, aqui próximo ao Pronto-Socorro João Lúcio. Tudo dentro da normalidade, como também estivemos na sede da União Cascavel, na Avenida Camapuã, na rotatória do bairro de São José, a Global, tudo dentro da normalidade, os ônibus saindo em sua totalidade determinada para o horário até o presente momento. Então, reforçando, já que muitas perguntas estão sendo feitas aqui através das redes sociais, suspensa a greve dos rodoviários marcada para esta segunda-feira. Não tem greve e o transporte coletivo, o transporte de massa funciona sem nenhuma normalidade, como acaba de informar o Alberto Peregrini. Mas, Paulo, diga. Ainda dentro desse assunto, Paulo, a questão envolvendo o ônibus alternativo, a situação continua muito complicada, né? Eles estão reclamando muito que, por parte do Sinetran, que o pagamento não está saindo. Eles querem uma conversa também com o interventor aí do transporte rodoviário, para que haja uma solução. O pagamento do passe, né? Do cartão eletrônico, da bilhetagem eletrônica é passada para o Sinetran e o pagamento não é repassado para os donos de cooperativa, para os motoristas do transporte alternativo. Estão aí reclamando muito e uma paralisação. Se não houver uma solução, Paulo, até o dia de hoje, muito possivelmente amanhã teremos aí problema no trânsito, teremos problema no transporte rodoviário, porque os alternativos, né, prometem parar caso não haja uma solução. Essa história é antiga, né, Peregrini? É uma história antiga, né, Paulo? Que infelizmente, né, o dinheiro é passado, né, passa pelo Sinetran e não é passado aos donos de cooperativa. Peregrini, tivemos aí alguns eventos lamentáveis. Tivemos morte no trânsito também, não é, Peregrini? Tivemos, Paulo, foram 2 mortes no trânsito, né? Um senhor foi atropelado no bairro Colônia Antônio Aleixo por um Fusca. Ele tinha 73 anos de idade, foi atropelado aí de sexta para sábado, ficou internado no pronto-socorro, mas infelizmente no Dia dos Pais esse senhor faleceu. Ele foi atropelado por um Fusca. E um motoqueiro também, Paulo, isso já no Zumbi dos Palmares, foi colhido por um carro, ele foi arremessado da sua motocicleta, acabou batendo com o corpo na árvore e veio a óbito, morreu logo após esse acidente na Alameda Cosme Ferreira. Briga entre mulheres acabou em morte na colônia Oliveira Machado, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, briga entre mulheres que envolve triângulo amoroso e também, né, uma violência extrema. A mulher estava saindo do salão de beleza quando foi atacada, né, por uma outra mulher também da mesma idade. Paulo, ela bateu com a cabeça na sarjeta, posteriormente foi muito agredida e acabou morrendo. A assassina é a Mirlane, que está evadida, Peregrini, e ela esperava a Francisca Amorim Queiroz, de 19 anos, à porta do salão. Disse que iria bater nela. E quando ela saiu, isso aconteceu e a moça terminou morrendo. Ela estava completando ontem 19 anos de idade. Lamentável esse caso, Peregrini. E genro e sogra morreram e uma criança de 2 anos foi atingida na perna após tiroteio no mutirão. E os caras não perdoam nem criança, né, Peregrini? Pois é, Paulo, infelizmente aconteceu. Quem colocou lá no bairro do mutirão, os homens chegaram encapuzados, chegaram determinados a matar e assim o fizeram.
senhora e também o genro e sogra, como você colocou muito bem, a criança baleada na perna, tiros passaram muito próximo à cabeça dessa criança e graças a Deus já não corre risco de morte. E nada mais, nada menos, foi um acerto de contas na disputa por ponto de drogas, como sempre. Na Lagoa Verde, no Prosami, também 2 homens foram executados, não é, Peregrini? Foram, Paulo, foram executados na base da bala, de muita bala, Paulo Guerra. Nós tivemos também, já no começo do sábado, mortes no Nova Cidade e também morte na área da Manaus 2000, ali naquela área do distrito, ali naquela via onde tem muito bagulho pelo lado da pista. Paulo, ali houve um tiroteio no último sábado, de sábado para domingo, e uma pessoa morreu. Peregrini, a informação aqui de que 2 ônibus à distância, 300 metros um do outro, estão em pane mecânica lá na Max Teixeira, atrapalhando o trânsito já a esta altura, não é, Peregrini, quando o tráfego começa a ficar mais pesado. Pois é, Paulo, a Max Teixeira, bem como a Alameda Costa Ferreira, são as campeãs de registro de ônibus no prego. Já temos aí 2, né, Paulo, logo na saída, mal aguentaram sair da garagem. Isso a gente fica, nos remete a pensar das pessoas saindo do coletivo, indo para o trabalho, vão esperar por um coletivo que vai demorar e quando passar, vai passar cheio, não vai dar para levar todo mundo. A situação realmente é muito complicada com ônibus velho hoje em Manaus. É uma frota envelhecida, Peregrini, que precisa ganhar novos ônibus em Manaus. Manaus precisa de novos ônibus para atender a população. Esses aí rodando há mais de 10 anos na cidade, em meio também a muita buraqueira em alguns bairros de Manaus, e os ônibus realmente não aguentam o banzeiro, né, Peregrini? Não estão aguentando não, Paulo Guerra, né? A prefeitura já vem aí com um projeto junto ao pessoal do transporte alternativo para a compra de novos micro-ônibus que terão acesso também ao centro da cidade, né? Ônibus novos, o que deverá, Paulo, aliviar um pouco. Mas a questão é essa realmente, os ônibus do rodoviário de Manaus estão envelhecidos, estão realmente, Paulo, sem condições de uso, né? Vem até sendo feita aí algumas fiscalizações, mas no dia que não tem fiscalização, esses ônibus velhos voltam para as ruas da cidade e o resultado é esse, ônibus quebrado aí a cada esquina. E quando se fala em transporte, a gente lembra de diesel e de gasolina. O pessoal do Rio Preto da Eva está reclamando que a gasolina nos postos de combustíveis lá está sendo vendida a 4,68, Peregrini. Abastece lá, Peregrini. Pois é, caro demais, né, Paulo Guerra? A gasolina no Rio Preto aí, Deus me livre, tá muito caro, e aqui na cidade também não é diferente, Paulo, a gente percebe aí nos postos, é tanta coisa, a gente espera aí o resultado dessas CPIs que estão acontecendo para ver, né, se acontece alguma coisa para diminuir o preço da gasolina, já que tá cada vez mais caro. Pois é, as reduções anteriores não chegaram aos postos, às bombas, mas foi dado um reajuste já nesse final de semana no combustível, na gasolina e no diesel. Agora sim, o aumento vai aparecer imediatamente, né, Peregrini? Pois é, quando é para diminuir não aparece, tem que refazer os cálculos e não sei o que, tem que colocar no sistema, mas quando aumenta, rapaz, o sistema praticamente na mesma hora já vai para a bomba. É verdade. Até daqui a pouco, Peregrini. Daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. Paulo, sem antes abraçar aí todos os ouvintes do nosso Jornal da Manhã, principalmente no interior e nas comunidades aí no interior do estado, lá no Café da Anne, na estrada de Novo Airão, Paulo Guerra, o seu Odenir manda mensagens e mandando um abraço para todo mundo lá da estrada de Novo Airão. Na M070 também, a famosa Manuel Urbano, lá está a dona Regina e seu o garoto lá, o Francisco José. Alô, Francisco José se arrumando para ir para aula nesse momento. Dona Regina, né, também já preparando para levar o filhão na escola. Paulo, lá na estrada, ouvindo o Jornal da Manhã. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caveira. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Mastop no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Libão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. O tempo é bom em Manaus no momento.
A temperatura é de 25 graus. Os moradores lá de Capiranga estão reclamando problemas na energia elétrica, que todos os dias, a partir das 18 horas, é desligada e sem previsão de retorno, principalmente na comunidade da Maloca. A Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego, divulga 376 vagas de emprego para esta segunda-feira. Os interessados devem comparecer na sede da Citrab, localizada na Galeria Mais, Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Os postos do Cine Manaus também disponibilizam, a partir das 8 horas, 31 vagas de emprego no Cine da Avenida Constantino Neri, no São Geraldo, e no Shopping Felipe Dal, na Camapuã, no Jorge Teixeira. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg, que está em Manacapuru. O Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou na tarde de ontem a prova seletiva aos candidatos habilitados para a eleição do Conselho Tutelar, que acontece no próximo mês de outubro. A prova foi aplicada na sede da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e contou com o apoio da Secretaria de Assistência Social do município e do Ministério Público. A promotora de Justiça de Manacapuru, doutora Vitória Leão, detalha o papel do Ministério Público no processo de escolha dos conselheiros tutelares para o próximo mandato. O papel do Ministério Público é de acompanhar e fiscalizar todas as etapas do processo de escolha dos novos conselheiros. Então, nós acreditamos que a presença do Ministério Público contribua no sentido de reforçar a lisura do procedimento e a regularidade do processo. No caso de Manacapuru, o procedimento está transcorrendo dentro da normalidade, até o presente momento, no entender do Ministério Público. As etapas estão sendo todas cumpridas, houve uma alteração no cronograma, especificamente das provas, em razão do problema de energia elétrica, que todos conhecemos, né, que impossibilitou a realização das provas anteriormente, mas as provas estão sendo realizadas hoje, no domingo, dia 11 de agosto, né, inclusive Dia dos Pais, e tudo transcorrendo normalmente. Após esse momento, com o resultado dos habilitados, nós teremos os candidatos que efetivamente participarão da eleição que acontecerá, se Deus quiser, no dia 6 de outubro. A princípio, o número de candidatos seria de 47, mas devido à desistência, o número diminuiu para 44 candidatos. A campanha eleitoral será realizada de 23 de agosto até às 18 horas do dia 5 de outubro. E a eleição, como falou já a promotora, será realizada no dia 6 de outubro, em local e horário ainda a serem divulgados. Bem, Paulo, na escuta deste noticioso está os ouvintes Alcemi, Tiago, Adriano, o seu Antônio Sérgio e Dona Lucimar, na comunidade Nossa Senhora do Livramento, no Lago do Paru. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6:10. O governador Wilson Lima inaugura hoje às 9 horas a Escola Estadual Professor Rofran Belchior Silva, na zona leste da cidade. A unidade que integra a rede de escolas da Secretaria de Estado de Educação teve suas obras iniciadas em 2014 e só agora será inaugurada. A Secretaria de Estado de Educação inicia hoje o calendário de atendimento dos convocados para os 312 aprovados em concurso público de 2018. De acordo com o cronograma, os candidatos começam a se apresentar na Gerência de Promoção e Valorização do Servidor, na sede da Secretaria, localizada na Rua Valdemiro Lustosa, Japim 2, para entrega da documentação necessária para a nomeação. Os atendimentos iniciam pelos candidatos aprovados para atuar em Manaus a partir desta segunda-feira. Os aprovados para o magistério em Artes, Biologia, Ciências Naturais, Educação Física, Ensino Religioso, Filosofia, Geografia, História, Sociologia, Língua Inglesa e Língua Portuguesa deverão comparecer à SEDUC das 8 às 11 horas. Os professores convocados para disciplinas de Física, Matemática, Química, Ciclo Educação Especial em Libras, Sala de Recurso e Tradutor Intérprete de Libras e Professor Tecnológico se apresentam uma terça-feira amanhã de 8 às 11 horas. Já os pedagogos e professores pedagogos retardatários deverão comparecer à Secretaria na quarta-feira e na quinta-feira, respectivamente, das 8 às 11 horas. Os candidatos do interior do Amazonas aprovados no concurso público de 2018 começam a se apresentar na SEDUC a partir de quinta-feira, dia 15, em 2 horários, de 8 às 11 e de 13 às 16 horas. A Comissão de Meio Ambiente e Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado inicia nesta segunda-feira, a partir das 13 horas, uma audiência pública para debater a situação dos animais que hoje vivem no zoológico do Tropical Hotel Manaus. Todos os órgãos de fiscalização ambiental do Estado foram convidados a participar do evento com o intuito de se construir
Há várias mãos um plano de ação que possa garantir a segurança e preservar o bem-estar dos animais, além de definir a destinação responsável destes. O governador Wilson Lima entrega empreendimento turístico sustentável em Itapiranga. As informações com J. Rai. O governador Wilson Lima participou neste fim de semana da cerimônia de entrega da pousada Paraíso do Atumã, em Itapiranga, a 331 quilômetros de Manaus. O empreendimento é fruto de parceria entre a Fundação Amazonas Sustentável FAS e o governo do estado por meio da Secretaria de Meio Ambiente SEMA. Localizada na comunidade São Francisco do Caribe, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, a pousada é um empreendimento turístico sustentável e está inserida no projeto de incentivo a alternativas de geração de renda para populações que vivem dentro de unidades de conservação do estado. O governador disse que esse empreendimento já é a 10ª pousada feita dentro desse modelo, em que os administradores são os próprios moradores das comunidades e tudo isso é revertido em forma de benefícios para eles. E é um modelo que a gente também quer levar para outras regiões do estado, levando em consideração o potencial de cada uma delas. Aqui o potencial é a atividade turística. Essa é a principal atividade econômica desses moradores. Para o secretário da SEMA, Eduardo Taveira, aliar conservação ambiental com desenvolvimento econômico e também com a valorização das pessoas é o critério para o desenvolvimento sustentável. Envolve aí um ecossistema importante para garantia da melhoria da qualidade de vida das pessoas com conservação ambiental. Então a estratégia de você manter a pessoa aqui na unidade de conservação, fazer com que ela seja bem sucedida, trazer políticas públicas para que elas possam ficar aqui, é uma estratégia das mais significativas, com o compromisso que o governo tem de ter esse impacto positivo na vida das pessoas. Para líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado e presidente da Comissão de Meio Ambiente da ALEAN, deputada estadual Joana Dark, empreendimentos como esse são importantes para a conservação do ecossistema. Em 2018, visitaram aqui a comunidade, não só essa, mas as que estão aqui no entorno, no Atumã, mais de 1.400 pessoas. Essas 1.400 pessoas gastaram aqui 5 milhões, ou seja, é 5 milhões investido para a manutenção da família, para o desenvolvimento econômico, mas acima de tudo para o desenvolvimento sustentável. Quando a gente consegue trazer renda para as famílias, para dentro das comunidades, a gente consegue manter a floresta em pé, os nossos rios preservados na prática. Por sua vez, a coordenadora de editais da Fundação Amazonas Sustentável, Miquela Souza, disse que a FAS está contemplando 17 projetos em 11 municípios do Amazonas que abarcam 11 cadeias produtivas diferentes. O programa chama-se Edital Floresta em Pé, foi a primeira chamada pública que a FAS pôde incentivar empreendimentos locais terem os seus sonhos realizados. E esse específico aqui na RDS do Atumã, em Itapiranga, trata-se de turismo de base comunitária, onde 150 mil reais foram investidos, que pudesse ser construída a infraestrutura de uma pousada de base comunitária para que assim consiga reforçar o turismo de pesca esportiva na área. 6h16 em Manaus. Indígenas de diversas etnias e regiões do estado realizam amanhã, na quarta e também na quinta-feira, a 4ª Marcha dos Povos Indígenas do Amazonas. Com o lema avançando e acelerando os passos da luta pela existência e vida plena, a caminhada inicia às 15 horas, junto ao ato de greve nacional em defesa da educação, da democracia e contra a reforma da Previdência, que acontece na Praça da Saudade, no centro de Manaus. A 4ª Marcha dos Povos Indígenas do Amazonas tem como objetivo expressar e reafirmar a permanente mobilização e vigilância na defesa dos direitos indígenas no contexto de profundas violações e de retrocessos nos direitos e nas políticas indigenistas. O evento também será um momento importante de acompanhamento do desenvolvimento das políticas indigenistas no estado do Amazonas, a partir das propostas que foram entregues ao governo por ocasião da 3ª marcha em abril deste ano. De acordo com a organização, durante a 4ª marcha será dado início à construção da Declaração de Princípios dos Povos Indígenas do Amazonas, tão necessária para qualificar o movimento, as organizações e as lideranças indígenas
em todo o estado. O Programa Regional de Malária realiza em Manaus a reunião técnica sobre a eliminação da malária na América do Sul de hoje até a quarta-feira. A abertura será nesta segunda-feira às 8:30 da manhã no Blue Tree Premium Manaus, em Adrianópolis. Um evento organizado pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Escritório Regional da Organização Mundial de Saúde, OMS, para as Américas. O objetivo da reunião é revisar os avanços realizados no combate à doença, bem como fornecer orientações sobre as áreas temáticas específicas de trabalho e problemas críticos de malária na região. Durante a reunião serão discutidos tópicos como a vigilância da eficácia e resistência aos antimaláricos, o problema da malária e mineração de ouro, a eliminação da malária do escudo das Guaianas e a reorientação dos planos e estratégias nacionais para a eliminação da malária. De acordo com os organizadores, a reunião contará com a presença dos coordenadores de programas de malária dos países endêmicos da América do Sul: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela, Suriname e Guiana Francesa. Do Ministério também da Saúde do Brasil, Governo do Estado, através da Fundação de Vigilância em Saúde, o Dr. Pedro Alonso, diretor do Programa Mundial de Malária da OMS, e o Dr. Pascal Ringwald, Organização Mundial da Saúde. Polícia. Temos informações de que na Avenida Constantino Neri, quase em frente à Igreja de São Geraldo, um buraco está atrapalhando o trânsito ali e deve complicar nas próximas horas. Estamos contactando com o repórter Alberto Pellegrini para que ele possa trazer as informações policiais das últimas horas na cidade, como a morte da Francisca Amanda Queiroz, de 19 anos, assassinada por uma mulher chamada Mirlane. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a movimentação foi bem intensa no pronto-socorro 28 de agosto, durante o final de semana aí que teve 4 pessoas dando entrada no 28 de agosto, vítima de agressão física. As 4 ocorrências, vítimas aí, pessoas feridas por próprios parentes, né? Se reuniram aí para comemorar o Dia dos Pais e acabaram aí tendo muita confusão. Tem muita gente estressada quando reúne os parentes, a briga não é fácil. Foi assim no final de semana, muito desentendimentos, sobrinho com sobrinha, briga entre cunhados, rapaz, não foi fácil, muita gente dando entrada vítima de agressão física, aí vítima de próprios parentes. Aconteceu principalmente na área da zona sul da cidade, bairro de Cachoeirinha, bairro do Japim, bairro Lagoa Verde, todos concorrentes aí por agressão física entre familiares no almoço do Dia dos Pais. Pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. A movimentação pode ter sido considerada bem acima do esperado. Paulo Guerra, muita gente dando entrada por agressão física, outros se ferindo por acerto de contas. Assim foi o final de semana agitado no pronto-socorro João Lúcio. O homem deu entrada por volta de 22h30, era noite de sábado para domingo. Esse homem foi baleado durante uma disputa por conta de drogas. A grande maioria das ocorrências por ferimentos em pronto-socorro e também no pessoas registradas aí com morte, registro de morte, é por causa da maldita da droga. Grande trabalho a polícia vem fazendo, apreendendo droga, mas ainda assim a movimentação por parte de traficantes é das maiores. Por exemplo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Rocan apreendeu aí, interceptou um bonde que eles chamam, um montão de traficante armado. Eles estavam usando armas, estavam prontos para matar, estavam com coletes à prova de bala, estavam com todo o material para cometerem uma chacina, né? Um acerto de conta entre uma facção rival. Só que a polícia chegou junto, a polícia conseguiu prender esses homens numa grande ação da Rocan, tirando esses bandidos de circulação. Grande trabalho da polícia que impediu aí uma verdadeira chacina nessa intervenção policial, que tem também o seu departamento de inteligência que informa tudo direitinho, faz aquela investigação para que a polícia consiga interceptar esses famosos bondes.
Cerca de 20 quilos de maconha foram encontrados dentro de uma bolsa de viagem de um passageiro que até o presente momento não teve o nome divulgado. De acordo com informações da Força Tática que atendeu a ocorrência, o homem estava dentro de uma embarcação que havia acabado de chegar no porto de Manaus. Aí a polícia chegou junto e conseguiu prender o homem, que tem aí aproximadamente 40 anos de idade, e estava com todo esse material. Foi mais uma ação aí da polícia, uma ação dessa vez da Força Tática. Atenção para o WhatsApp da Força Tática. Quer fazer denúncia, quer denunciar, não precisa se identificar, que a Força Tática vai no seu bairro. É o 99428-4400. Vou repetir o zap da Força Tática. Atenção com os moradores aí do Conjunto Cidadão 12. É só fazer contato com esse número que a polícia vai até o conjunto acabar com a graça que os bandidos estão fazendo. É 99428-4400 é o telefone, é o WhatsApp da Força Tática. Só para o WhatsApp 99428-4400. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que uma pessoa levou uma paulada durante uma bebedeira que estava ocorrendo no quintal de uma residência no bairro Tancredo Neves. Tudo parecia tranquilo, um achava graça pro outro, um achava graça pra cá, um achava graça pra lá. Um deles era um vascaíno que estava alegre. O Vasco conseguiu vencer uma partida no Campeonato Brasileiro fora de casa. O Vasco não ganhava uma fora de casa desde 2017. O Vasco não ganhava de ninguém no Campeonato Brasileiro fora de casa desde 2017. Daí, Paulo Guerra e ouvintes, um dos mais animados era um homem com a camisa do Vasco, comemorando e muito uma vitória, uma simples vitória fora de casa. Parecia que o vascaíno estava ganhando a Libertadores. Estava animado porque o Vasco conseguiu ganhar uma. Fora de casa, Milton Giovanni Martins Leal, de 18 anos, e Adriano Maciel Pereira, de 19, foram presos em uma parada de ônibus na Avenida Altaz Mirim, no bairro Tancredo Neves. Os suspeitos estavam, Paulo Guerra e ouvintes, com armas de fogo. Eles estavam prontos para cometer assalto a ônibus. Só que a polícia chegou junto, a polícia foi mais rápida e conseguiu prender os dois. Um deles estava com um revólver calibre 38 de cano longo e quatro balas dentro do revólver. O outro estava com um calibre 38 também, só que de cano curto até o talo de bala. Todas as armas estavam com numeração suprimida, ou seja, armas irregulares, armas usadas para o crime. Polícia chegou junto e tirou esses bandidos de circulação. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, morte no Prosamin, mais uma morte no Prosamin, e foi na zona sul da cidade. Hoje a zona mais violenta de Manaus é a zona sul de Manaus, e no bairro da Raiz não foi diferente. O homem foi barbaramente assassinado dentro de um apartamento do Prosamin da zona sul, lá na área do bairro da Raiz. Vamos continuar na zona sul da cidade. Morte no bairro da Lagoa Verde. O homem foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. E após receber os tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, na área da zona sul da cidade, no bairro Lagoa Verde. Bala!
Bala, festival de bala no bairro do Mutirão, no complexo do Mutirão. Mais uma vez o Mutirão foi palco de morte. O complexo do Mutirão, que é composto pelo bairro Novo Aleixo, pelo conjunto Amadeu Botelho e pelo bairro do Mutirão. E no Mutirão, mais uma vez, a bala comeu e gente morreu. Era dia de ontem. Bandidos encapuzados invadiram uma casa e dispararam a praticamente 12 tiros. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã foram contados 12 tiros. Desses tiros, 2 pessoas morreram, um genro, um rapaz de 20 anos e a sogra de 49. Eles estavam encapuzados. Uma criança também acabou morrendo baleada na perna. Essa criança levou um tiro na perna e deu entrada no pronto-socorro. Já o genro e a sogra não tiveram a mesma sorte e morreram crivados de bala no Mutirão nesse final de semana. O crime movimentou os moradores, deixou os moradores assustados lá do bairro do Mutirão com essa morte aí de dentro de uma família, o genro e a sogra assassinados e uma criança baleada. E atenção! Uma briga entre 2 mulheres acabou em morte. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme a difusora já informou que na área do bairro Colônia Oliveira Machado, 2 mulheres de 19 anos brigaram e tudo aconteceu assim. Uma jovem de 19 anos tinha um relacionamento amoroso com um homem casado. A mulher deles estavam brigando, ele e a esposa, por ele estar apaixonado por uma outra mulher, uma mulher mais nova, uma jovem de 19 anos de idade. Ela resolveu pôr um fim ao relacionamento. Só que o homem, chamado Francisco, não queria o fim do relacionamento e vivia ligando para a jovem. Daí eles voltaram a se falar, mas ela não queria. A filha, né, o rapaz é padrasto, né, a enteada dele tomou as dores por sua mamãe. Você está mexendo com o homem de mamãe. Não se faz isso com o homem de mamãe, eu vou te pegar. E começou a ameaçar a jovem. Quando ela saía do salão de beleza, a jovem foi atacada pela enteada. A enteada foi pela enteada lá do homem que namorava com ela. Ela foi pra cima, a jovem caiu, bateu a cabeça na sarjeta, foi levada a uma unidade de saúde e acabou morrendo. Mesmo depois que bateu a cabeça na sarjeta, a Francisca, a jovem que morreu, ela foi muito ainda agredida pela essa outra aí, a assassina, a chamada Mirlane. A Mirlane é considerada assassina e está foragida. Foi se meter no relacionamento de sua mamãe. Mamãe, eu vou pegar ela pra senhora. Tá aí, agora é assassina. A Mirlane foragida é assassina. Quem souber do paradeiro da Mirlane, comunique à polícia. Ela matou uma jovem de 19 anos porque será que ela estava com ciúme do padrasto também, rapaz? Ela foi tomar as dores de mamãe e acabou matando. Tudo aconteceu na área também da zona sul da cidade. Cadê a Mirlane? Estava com ciúme do padrasto e matou uma pessoa. A polícia vai te pegar, Mirlane, assassina, com ciúme do homem de sua mamãe. Atropelamento e morte. É profundamente lamentável a notícia que vamos trazer agora. Na última sexta-feira, um homem de 73 anos foi atropelado lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. Ele foi atropelado por um Fusca de cor cinza. O Fusca atropelou esse senhor. Na ocasião do atropelamento, ele foi levado às pressas ao pronto-socorro João Lúcio. Desde a última sexta-feira, ele travava um duelo contra a morte. E ontem, infelizmente, esse senhor, no Dia dos Pais, acabou morrendo no pronto-socorro. Lamentável, nós lamentamos aí profundamente a morte desse senhor de 73 anos que morreu atropelado. Mais morte na Zona Sul! O passarinho
Passarinho da Morte passou pela Zona Sul mais uma vez. E um homem lá no bairro da Raiz, na Manaus 2000, durante um confronto entre bandidos, acabou sendo baleado e morto. Ele era conhecido como Caju. O Caju morreu e foi no confronto entre bandidos na zona sul da cidade. No Nova Cidade, aí já é zona norte da cidade. Um homem conhecido como Jabá. O Jabá morreu. Aliás, Jabá é um prato muito apreciado pelos trabalhadores na área de comunicação. Quem é que não gosta de um Jabá? E o Jabá foi assassinado lá no conjunto Nova Cidade. O Jabá, após receber os tiros, ele foi morto dentro da própria casa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Os homens chegaram, pularam o muro, invadiram a casa do Jabá e o mataram dentro da casa onde ele morava. Um motoqueiro de 35 anos morreu em um violento acidente de trânsito ocorrido na Alameda Costa de Ferreira, proximidades do bairro Zumbi dos Palmares. As primeiras informações dão conta de que ele foi colhido por um carro violentamente e o corpo foi arremessado e ainda por cima chocou-se com uma árvore. Ele acabou morrendo na hora. Um acidente grave, terrível, ocorrido na Alameda Cosme Ferreira. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias do final de semana em Manaus. Final de semana onde o Passarinho da Morte sobrevoou a zona sul da cidade. Há quem diga que o ninho do Passarinho da Morte está localizado na zona sul da cidade. O Passarinho da Morte o Passarinho da Morte cantou na zona sul da cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Pellegrini, um ônibus foi assaltado lá no quebra-mola da pista da Raquete por volta das 5 horas da manhã. Os bandidos, como sempre, fizeram uma limpa nos passageiros. Esse local, né, que já foi denunciado aqui no Jornal da Manhã várias vezes, no programa do Valdir Correia também, já se soma aí agora com esse, né, nós estávamos somando mais de 100, já está ultrapassando e muito essa conta. Um quebra-mola feito lá pelos próprios moradores, um verdadeiro muro, os ônibus têm que passar em baixa velocidade, ainda assim passa arrastando, e quando as autoridades de trânsito estiveram lá, Paulo Guerra, os moradores foram para cima para não deixar sequer fazer um estudo sobre esse quebra-mola. A situação realmente é complicada. É mais um assalto no mesmo lugar, já passa de 100, eu falei 100 assaltos nesse mesmo quebra-mola. Paulo Guerra. Últimas notícias. O Banco Central divulga hoje o índice de atividade econômica do Banco Central de junho e do segundo trimestre de 2019. O indicador é considerado uma prévia do PIB. Se o resultado vier negativo, indica o início de uma recessão técnica, 2 trimestres seguidos de contração do nível de atividade. Em maio, o IBC-BR registrou leve alta após 4 meses em queda. O Brasil terá que qualificar 10,5 milhões de trabalhadores na indústria até 2023, segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria. De acordo com o estudo, a demanda será por qualificação para trabalhadores em ocupação de industriais dos níveis superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento. A maior demanda por qualificação deverá ser pelo aperfeiçoamento de trabalhadores já empregados, apenas 22% será para a capacitação daqueles que ainda vão ingressar no mercado de trabalho. Um incêndio na madrugada de ontem deixou 5 crianças mortas em uma creche na cidade de Erie, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, disseram as autoridades. As vítimas tinham idades variando de 8 meses a 17 anos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros da região.
O dono da creche também foi levado a um hospital e um vizinho ficou ferido. As autoridades estão investigando as causas do incidente. O navio humanitário Ocean Viking da ONG SOS Mediterrânea resgatou neste domingo 81 pessoas em sua terceira operação de socorro. Após 3 dias patrulhando as águas líbias, já navega com 251 imigrantes com Boa Associated Press presente a bordo. O Ocean Viking segue patrulhando águas internacionais a menos de 100 quilômetros de Trípoli. A polícia israelense e fiéis palestinos se enfrentaram neste domingo na esplanada das mesquitas em Jerusalém, com um saldo de dezenas de feridos no primeiro dia da festa muçulmana do Eid al-Adha, que coincide com a celebração judaica do Tisha B'Av. Inicialmente, as forças de segurança bloquearam o acesso dos judeus ao local para evitar tensões. Diante das críticas, voltaram a abrir a única porta de entrada. Após a oração na mesquita de Al-Aqsa, situada na esplanada, vários palestinos começaram a entoar palavras de ordem contra a polícia e a lançar objetos na direção dos agentes. Buscando dispersar a multidão, a polícia recorreu a bombas de efeito moral. Supremo arquiva todos os pedidos de suspeição de ministros e viola o regimento. Estudo da FGV aponta que todos os questionamentos analisados desde 1988 foram para a gaveta. As autoridades aeroportuárias de Hong Kong anunciaram nesta segunda-feira o cancelamento nos voos com pouso e decolagens previstos para o local em consequência das manifestações nas instalações do aeroporto. Pequim afirmou que os funcionários que apoiam o movimento pró-democracia não seriam autorizados aos voos. Mais da metade da Câmara já teve desconto do salário por ausência. O valor total chega a 1,2 bilhão de reais. O levantamento indica que 51,2% dos deputados tiveram abatimento no salário por falta em sessões deliberativas do primeiro semestre legislativo. Dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação da Câmara dos Deputados. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal agendou para esta terça-feira a sequência do julgamento que pode levar ao afastamento do ministro Haroldo Cedras do Tribunal de Contas da União. Cedras, o filho dele, Tiago, e outras 2 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de tráfico de influência. A defesa do ministro argumentou que uma sindicância feita pelo próprio TCU não encontrou provas de que o ministro tenha praticado tráfico de influência. O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que o Brasil não precisa do dinheiro da Alemanha para preservar a Amazônia. No sábado, a ministra do Meio Ambiente da Alemanha, Svenja Schulze, anunciou em entrevista ao jornal Tagesspiegel a suspensão do financiamento de projetos para a proteção da floresta e da biodiversidade na Amazônia devido ao aumento do desmatamento na região. Questionado sobre o corte do investimento alemão, Bolsonaro afirmou que a Alemanha estava tentando comprar a Amazônia. A chegada da reforma da Previdência ao Senado promete esquentar o clima da casa a partir desta semana, quando começa a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSB do Ceará, defende abertamente que os colegas confirmem o texto aprovado pelos deputados sem nenhuma alteração para que a PEC não precise voltar à Câmara. Apesar de reconhecer que o texto votado na Câmara precisa ser melhorado, sobretudo no que diz respeito às novas regras de previdência de estados e municípios, o tucano defende que as alterações propostas pelos senadores estejam em PEC paralela, que tem o objetivo e o apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do Democrata do Amapá. As eleições prévias, simultâneas e obrigatórias da corrida presidencial na Argentina representaram uma derrota para o atual presidente Maurício Macri. Em busca da reeleição, ele foi derrotado pelo opositor Alberto Fernandes, candidato escolhido por Cristina Kirchner, que é vice na chapa, por uma margem de 15 pontos. O peronista obteve base 47% dos votos contra 32% de Macri. Macri reconheceu que o desempenho foi abaixo do esperado e Fernandes falou em construir uma nova Argentina ao discursar para apoiar. O processo de prévias serve como uma pesquisa eleitoral do primeiro turno no país, marcado para o dia 27 de outubro. Pelas normas da eleição argentina, há chance de o pleito ser definido já no primeiro turno. Se a chapa mais votada tiver 40% dos votos úteis e 10 pontos percentuais a mais que a segunda colocada, estará eleita. Ou então, se obtiver simplesmente 45% mais um voto. Os principais jornais do país chegam às bancas nesta segunda-feira com estes destaques de capa.
o Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro diz que o Brasil não precisa de dinheiro de outros países para proteger a Amazônia. A Folha de São Paulo estampa. Rede de Marina vai ao STF e diz que Bolsonaro faz retaliação a jornais. O Estado de São Paulo. Após crise, Paraguai nega ter pedido para vender energia de Itaipu por meio de comercializadora. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Reforma da Previdência começa a ser discutida no Senado nesta semana. Valor econômico. Clientes acusam corretora de Bitcoin de sumir com dinheiro. Estado de Minas. Derrotas na justiça podem levar Minas a viver caos financeiro. Do Recife, Jornal do Comércio. Juristas estrangeiros pedem ao STF que liberte Lula. Fortaleza, Diário do Nordeste. 2 tremores são registrados no Oceano Atlântico próximo à costa do Ceará. Porto Alegre, 0 hora. 2 tremores são registrados no Oceano Atlântico próximo à costa do Ceará. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Nota de falecimento. A Rádio Difusora do Amazonas, com pesar, informa o falecimento do senhor Júlio César Lambeck Soares, deixando viúva a senhora Maria do Perpétuo Socorro Bezerra Soares e os filhos Jane Maria Soares Rocha, Paulo César Bezerra Soares, Fabiola Soares Faleiros e Marcelo Bezerra Soares, também netos e bisnetos. O velório acontece neste momento na funerária Canaã, na rua Major Gabriel, número 1833, esquina com a Avenida Airão. O féretro sairá às 15h30 de hoje para o Parque de Manaus, o Cemitério Parque Tarumã, para ser sepultado às 16h30. A Rádio Difusora informou com profundo pesar o falecimento do senhor Júlio César Lambeck Soares.